Você participa dos cultos da sua igreja? Você já escutou as expressões render culto e prestar culto a Deus? Existem outras expressões comuns, principalmente na igreja evangélica brasileira, como sacrifício de louvor ou sacrifício de adoração. Há também quem se refira ao culto como se este fosse um serviço que se presta para Deus. Mas será que é para isso que o culto existe? Para irmos ao templo e servirmos a Deus por meio de um culto? Você já parou para pensar a respeito da motivação com que você participa do culto na sua igreja? E então, você costuma frequentar as missas ou os cultos na sua igreja? Por que você participa? Você já parou para refletir? Para refletir seriamente a respeito das suas motivações? As motivações que levam uma pessoa a participar do culto podem ser as mais variadas. Obrigação, culpa, descontração, querer sair de casa, encontrar outras pessoas, adorar a Deus, cantar, ouvir uma mensagem da Bíblia. Alguém pode ir ao culto até mesmo por uma simples questão de sentimento de dever religioso. Pode acontecer também de alguém até mesmo se sentir culpado por não ir ao culto. A pergunta então é: todas essas motivações são legítimas e válidas? Ou será que é possível compreender esta questão por uma perspectiva bíblica, ou seja, mais correta, mais coerente com a maneira que realmente deveria ser? No movimento da Reforma Protestante do século XVI, um jovem monge que se destacava por seus questionamentos à igreja da época também se ocupou com o tema envolvendo a missa. Nós estamos utilizando a palavra missa porque esta era a realidade naquela época. A igreja que existia realizava as suas missas e tinha uma compreensão a respeito disso. O que existia até o século XVI era somente a chamada Igreja Católica, liderada pelo Papa. Importante lembrar que a missa estava intimamente relacionada ao sacramento da Ceia do Senhor, ou Santa Ceia. Missa, portanto, ocorre por meio do sacrifício de Cristo pela humanidade, o que é reproduzido no sacramento da Santa Ceia. No ano de 1520, Martim Lutero escreveu um texto que nós encontramos hoje sob o título Um Sermão a respeito do Novo Testamento, isto é, a respeito da Santa Missa. É um texto que, nos padrões que os livros mais populares de hoje em dia costumam ser publicados, daria tranquilamente umas 60 páginas. Este texto está no volume 2 das obras selecionadas de Martim Lutero, publicado em português. Ali ocupa, com a introdução, cerca de 24 páginas. Neste texto, Lutero aborda aquilo que seria o centro do culto cristão. Ele falará bastante também sobre a Santa Ceia e o significado desse sacramento. Mas aqui queremos focar especialmente na parte em que o reformador critica a maneira errada de se compreender a missa. O erro, entendia Lutero, estava fundamentalmente em considerar a missa como se isso fosse um sacrifício da pessoa. Podem assim ocorrer muitas missas ou muitos cultos, sem, no entanto, que nenhuma missa ou culto verdadeiro esteja acontecendo. Isso porque, argumenta o reformador, foram introduzidas tantas coisas em termos de costumes, cantos e vestes, ou seja, tantas coisas externas à missa, que a igreja acabou se afastando da singeleza que se via na prática inicial em Jesus, lá com os primeiros cristãos. Lutero aqui refere-se à missa especialmente como a celebração da ceia e a celebração da maneira como Jesus Cristo a fez com o seu grupo de discípulos. Refere-se, portanto, ao modo que os evangelistas registraram esse momento, como, por exemplo, Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22. O que a ceia expressa é que a iniciativa é de Deus. A missa, portanto, como se revela na ceia, é uma iniciativa e obra de Deus
em favor do mundo e da humanidade. Quando o ser humano deseja assumir o protagonismo do culto, ele está invertendo as coisas e deturpando o sentido original da missa. Na instituição da ceia, Jesus expressou essas palavras: "Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês." Lutero dirá então que esta palavra de Deus é o primeiro, o fundamento, a rocha sobre a qual são edificadas posteriormente todas as obras, palavras e pensamentos do ser humano. Fica claro que nós, enquanto seres humanos, participamos da missa, do culto, da ceia, em resposta ao que Deus faz primeiro. E essa resposta ecoa em nossas vidas em todos os momentos do nosso dia a dia. A isso o reformador acrescenta dizendo que não é possível que um ser humano, por sua razão e capacidade, possa subir ao céu com obras e antecipar-se a Deus, movendo-o a ser misericordioso. Quando a igreja celebra a ceia, então, em obediência a Cristo, que ordenou que assim o fizesse, de modo a lembrar sempre da promessa e da obra de Deus em nosso favor, não o fazemos porque Deus ou Cristo precisa disso, mas porque nós precisamos. O motivo pelo qual tantas pessoas permanecem cegas, frias e indiferentes diante da missa, ou seja, da ação e da promessa de Deus, é por não compreenderem o que é a missa, o que fazem com ela ou o que dela recebemos. Assim afirma Lutero. Existe, portanto, uma atitude adequada com que uma pessoa que compreendeu aquilo que recebeu de Cristo vai para o culto, para a missa, participar da ceia do Senhor. É a atitude interior de entusiasmo e gratidão de alguém que chega com a alma faminta para receber do que Deus está ofertando. Celebramos com alegria o fato de Deus ter renovado a sua aliança e por fazermos parte de seu povo. Enfim, é uma atitude que devemos ter no coração, de crer naquilo que Jesus expressou quando instituiu a ceia, renovando a aliança de Deus por meio do sangue de Jesus. Os seres humanos criaram uma série de regras e leis, de hábitos e de costumes, de orações e cânticos, de vestes e rituais em torno da missa e da ceia. Mas, dirá Lutero, tudo é mera tolice e engano, caso não tenhas ante ti as palavras do testamento e não despertes a fé e o desejo por elas. O essencial, de mais importante, é a nossa disposição, nossa reverência e consciência daquilo que Deus fez primeiramente em nosso favor. É preciso evitar todo e qualquer acréscimo que possa sugerir que o gesto de Deus em nosso favor depende de algo que nós possamos primeiro lhe oferecer. A graça é graça exatamente porque não se baseia em trocas, não se fundamenta em nenhum sacrifício de nossa parte que seja necessário e capaz de mover a mão de Deus em nosso favor. O problema é que a missa, com o tempo, passou sim a ocorrer em meio a uma série dessas coisas que Lutero chama de ilusões humanas. Práticas que só serviram para dividir os cristãos na medida que agora cada um pode dizer que possui a prática mais correta, baseados em rituais, símbolos, vestes e outras coisas que nada mais são do que adereços. O que realmente importa é a presença de Cristo nos elementos do pão e do vinho, acompanhadas pelas palavras que remetem à promessa da nova aliança, ou como diria Lutero, do Novo Testamento. Como sabemos, um testamento atesta aos herdeiros aquilo a que eles têm direito de receber. O testamento é assinado por aquele que deixa a herança. Assim, a nova aliança é um testamento por meio do qual Deus, por meio de Jesus, nos torna herdeiros da vida eterna. Mesmo que sejamos levados a duvidar que nós, pobres e indignos pecadores, sejamos o alvo de gesto tão grandioso da parte de Deus, devemos aceitar e receber, não por aquilo que se encontra em nós, não porque sejamos merecedores, mas
por aquele que o promete e nos agracia. Sim, podemos ser levados a duvidar, mas tiremos os olhos de nós mesmos e confiemos naquele que nos estende a bênção da sua promessa. Mesmo que sejamos levados a questionar: quem sou eu para merecer tão grande e valioso presente? Tire os olhos de você e mire naquele que está lhe presenteando. Confie que ele está ali e quer lhe presentear com algo que está além de tudo que você poderia merecer. Ao celebrarmos e participarmos da ceia, nós não precisamos nos acanhar. Não há o que temer, pois ali é onde reside o verdadeiro consolo e segurança. Lutero critica uma prática comum da época. Muitas pessoas, especialmente as consideradas leigas, vinham sendo privadas da ceia ou da missa, principalmente naquilo que se refere às palavras de Cristo. Com isso, o reformador acaba nos oferecendo uma rica reflexão a respeito daquilo que é essencial e daquilo que é secundário ou periférico. Na medida em que líderes e sacerdotes foram acrescentando coisas ao culto ou à missa, também fomos tentados a focarmos demais nesses detalhes secundários a ponto de negligenciarmos e até mesmo perdermos o que é mais precioso. Nas palavras de Martim Lutero, vemos, pois, que a maior e melhor parte de todos os sacramentos e da missa são as palavras e promessas de Deus, sem as quais os sacramentos estão mortos e nada são. Semelhantemente a um corpo sem alma, a um barril sem vinho, a uma bolsa sem dinheiro, a uma prefiguração sem cumprimento, a uma letra sem espírito, a uma bainha sem faca. Ou seja, o reformador está enfatizando a importância da palavra na missa. Ele está dizendo claramente que sacramentos sem testamento, ou seja, a prática sem a palavra da promessa, é ficar com o estojo sem a joia. É valorizar mais o porta-joias do que as próprias joias. Não basta cochichar as palavras bíblicas da instituição da ceia. Elas não são palavras restritas aos sacerdotes, ao clero. Essas palavras devem ser declaradas a toda a igreja. Além das coisas que foram colocadas em torno da missa, fazendo com que se perdesse o essencial, foi se perdendo de vista o significado, a única coisa que Jesus realmente instituiu como finalidade: apacentar e fortalecer a fé. Lutero dirá que onde não há promessa de Deus, não há fé. Onde não há fé, cada um se atreve a melhorar com obras e a tornar Deus propício. E onde isso acontece, surge um atrevimento falso e seguro, como se o ser humano estivesse de bem com Deus por causa de suas obras. A consequência disso é que as pessoas, ao se apegarem em suas próprias obras, acabam fazendo do culto, da missa e do sacramento um sacrifício, ou seja, uma obra pela qual acham que estão agradando a Deus. Isso é uma verdadeira inversão das coisas. Sempre que deixamos de focar a graça de Deus, somos levados a olhar mais para nós mesmos e logo estaremos novamente envolvidos em práticas religiosas que servem tão somente para nos iludir e escravizar na mentira de que somos nós os responsáveis pela nossa salvação. Como fica claro, Lutero faz distinção entre o que ele entende ser essencial na celebração da Santa Ceia, a saber, a palavra de Deus, de tudo o que a Igreja acrescentou a isso no decorrer do tempo. Poderíamos dizer assim que aquilo que os evangélicos chamam hoje de culto, onde geralmente também celebram a ceia, seria uma embalagem, o porta-joias, o barril, onde aquilo que é realmente valioso acontece. Tudo isso, sem o principal, acaba sendo apenas passatempo, ilusão, adereços. A nossa natureza, acostumada aos méritos, pode acabar criando e acrescentando essas coisas, achando que com isso presta um serviço a Deus, ignorando assim que no sacramento é Deus que, na verdade, vem nos servir. Nas palavras do reformador, cuidemos, pois, com a palavra sacrifício, para que não pretendamos dar algo a Deus no sacramento, quando é Deus quem nos dá todas as coisas nele.
A pergunta que pode surgir a partir daí é: mas então, resta algo que possamos oferecer a Deus? O que nós teríamos a oferecer? O que podemos oferecer? A essa pergunta, Lutero também responde dizendo: o que haveremos de ofertar? A nós mesmos e tudo que temos, com oração aplicada, como quando dizemos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Com isto, nos devemos oferecer à vontade divina, a fim de que Ele faça de nós o que quer segundo sua boa vontade divina, oferecendo-lhe ainda louvor e gratidão de todo o coração, por sua inenarrável doce graça e misericórdia que nos prometeu e concedeu nesse sacramento. Se há, portanto, espaço para se falar de sacrifício, este é o que acontece quando nos entregamos por inteiro a Jesus Cristo, que, por sua vez, constitui o verdadeiro sacrifício de Deus em nosso favor. Cristo é, assim, o mediador, aquele por meio de quem podemos ser apresentados ao Pai. Em outras palavras, Cristo é apresentado como o único, verdadeiro e aceitável sacrifício diante de Deus. É isto o que me torna aceitável para Deus. Não se deve confundir o padre ou o pastor com o sacerdote a quem oferecemos sacrifício. É toda a comunidade que celebra conjuntamente a ceia. Como igreja, somos todos sacerdotes. Vejamos isso nas palavras do próprio reformador. A fé tudo deve fazer. Somente ela é o ministério sacerdotal verdadeiro e não permite que ninguém mais o seja. Por isso, todos os homens cristãos são sacerdotes e todas as mulheres são sacerdotisas, sejam jovens ou velhos, senhor ou servo, senhora ou serva, douto ou leigo. Aqui não há diferença, a não ser que a fé seja diversa. Como fica claro, a celebração envolve a todos, evocando aqui uma importante questão da reforma conhecida como o sacerdócio geral de todos os cristãos. Destaque ainda para a celebração em unidade a partir de uma fé comum em Cristo Jesus, o único e verdadeiro sacrifício. Já na época, havia também uma prática de se oferecer missas em favor das pessoas que já morreram. A crítica a esse tipo de prática é que são tomadas novamente como sacrifício capaz de operar algo em favor daquelas pessoas que já faleceram. Essa foi mais uma prática que Lutero não incentivou e que foi abolida das igrejas evangélicas. Ainda outro aspecto que poderíamos destacar deste texto de Lutero diz respeito àqueles que acham que não precisam do culto, que não precisam da comunhão com outros cristãos. Já é conhecido nos tempos atuais o movimento dos desigrejados. A fé cristã é essencialmente comunitária. Nas palavras de Jesus, ele está nos lugares onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome. Isso testemunha contra a tendência individualista que acha que não precisa da igreja ou dos irmãos para viver a sua fé e a sua espiritualidade. Jesus estava sempre com pessoas e foi à mesa com seus discípulos que ele partiu o pão e compartilhou o cálice. A essência da mensagem de Jesus, o amor, não existe na solidão, no individualismo, numa jornada solitária. A celebração da ceia e o culto comunitário são sempre uma nova oportunidade de aprendermos da palavra de Deus, de nos expormos a essa palavra, de relembrarmos o sacrifício de amor de Jesus por nós. A comunidade de fé é também um ambiente de proteção, de defesa e fortalecimento para o cristão que vive no mundo caído, sujeito a todo tipo de tentações e pecados. Nas palavras de Martim Lutero, a missa foi instituída para louvar e pregar a Cristo, para agradecer seu sofrimento e toda a sua graça e benefício, a fim de que sejamos movidos a amá-lo, esperar e crer nele e também recebamos, com base nessas mesmas palavras de pregação, um sinal físico, isto é, o sacramento, a fim de que, com isso, a nossa fé
suprida e fortalecida com palavras e sinais divinos, torne-se forte contra todo pecado, sofrimento, morte e inferno e tudo o que é contra nós. Assim, para que isso ocorra, toda missa, todo culto, toda celebração da ceia do Senhor são acompanhados do anúncio do Evangelho. Evangelho que nada mais é, define o reformador, do que um anúncio da graça divina e perdão de todos os pecados dados a nós por meio do sofrimento de Cristo. Não basta, portanto, a Igreja ter inúmeros programas, oferecer diversas missas e cultos, mas não anunciar o Evangelho. Isso seria, diria Lutero, oferecer palha para as pessoas famintas em vez dos grãos que realmente alimentam. Eu termino essa abordagem chamando a atenção para a inclusão que Lutero entendia com relação à ceia do Senhor. Pode ainda haver hoje dúvidas do tipo se crianças podem participar da ceia ou se pessoas com algum tipo de deficiência podem participar da ceia. Esse tipo de questão já era colocada há 500 anos e por isso o reformador alemão também falou a respeito. Vejamos o que Lutero diz. Cristo ordenou que as crianças viessem até ele, não permitiu que alguém as impedisse. Da mesma maneira, não negou seu benefício a mudos, cegos ou coxos, porque seu sacramento não deveria ser dado também àqueles que o desejam de coração e cristamente? Enfim, para Lutero, o mais importante é a fé. Infelizmente, lamento o reformador, mesmo Cristo tendo instituído a sua igreja e os sacramentos com promessas, a fé, com o tempo, as igrejas passaram a acrescentar leis, cerimônias e boas obras que não levam a nada. Com as palavras que Lutero encerra o seu texto, encerramos também esta exposição. Diz o reformador: vamos nos precaver de pecados, mas muito mais de leis e das boas obras, atentando apenas bem para a promessa divina e para a fé. Assim, as boas obras se seguirão facilmente. Que Deus nos ajude. Amém. Que o bom Deus te abençoe e seja você uma bênção.